Pois muito bem, gente, estou aqui ao vivo com vocês com mais uma série, então, do Cabeleireiro Master. Isso aí. É um programa que todos os dias, de segunda a sexta, eu trago, então, um assunto diferente. E hoje são as notícias sobre cabelo. E o que eu preparei para vocês aqui hoje? Eu preparei a nomenclatura dos cortes. Então, eu vou estar passando para vocês os nomes de corte de cabelo. Por que eu estou trazendo esse assunto para vocês hoje? Porque eu acho de grande importância quando a gente fala para nossa cliente o nome ou o que eu vou estar fazendo com o cabelo dela, sem dúvida, eu estou gerando autoridade. Por que eu falo em autoridade? A autoridade, ela faz parte de um dos gatilhos da emoção que a gente ativa no nosso cliente ou nas pessoas que convivem com a gente através da nossa comunicação. Então, quando eu falo em estar promovendo, tá? Para o nosso serviço, uma nomenclatura, é da mesma forma como também a gente pode dar nomes às nossas roupas, aos acessórios, enfim. Então, é um designer que a gente está criando, então, no nosso cliente. Então, dá um nome para esse cliente, dá um nome para o nosso corte de cabelo, falar para o nosso cliente sobre esse nome, introduzir um nome, introduzir uma informação, isso gera muito, agrega muito para quando eu falo sobre gerar autoridade, tá certo? Então, por isso que eu sempre digo, quando você começa um trabalho de corte de cabelo para o cliente, as informações simples que a gente pode estar passando, como também as informações simples que eu estou passando para vocês sobre as notícias do corte. Quantas notícias existe no mundo sobre o corte? Então, por isso que esse é o meu programa, que eu estarei trazendo para vocês todas as terças-feiras as notícias do corte, algum assunto que eu acho de grande importância para estar agregando para o seu crescimento profissional ou para os clientes que estão afim também de estar sabendo sobre essas notícias. Então, hoje o assunto vai ser cortes de cabelo e suas nomenclaturas. Por que eu estou trazendo isso? Como eu estava falando, da mesma forma como a gente nomeia qualquer acessório, qualquer roupa, o cabelo também precisa ser introduzido para o nosso cliente de uma forma com uma informação maior, porque isso gera muita autoridade. O nosso cliente, ele se sente importante. E são simples as atitudes que você pode ter com esse cliente para que realmente você se torne um profissional de autoridade. Automaticamente, quando o cliente sente que você tem essa autoridade com ele, quando você sabe o que você está fazendo, começa pelo nome. Então, o cliente já sente de você que você tem essa autoridade, que você entende do que você está fazendo a partir do momento que você cria e nomeia esse nome para esse cliente. E o cliente, da mesma forma, sai daí do seu estabelecimento, sai do seu atendimento, repassando essa informação para outras pessoas que o nome daquele corte é tal, ou o estilo daquele corte é tal. Automaticamente, quando as informações são além de um corte mais curto, um corte mais comprido, um corte médio, que é o que normalmente a gente às vezes acaba se apegando a isso, o cliente vê que você procura essa informação. E é por isso que eu me preocupo tanto em estar passando para vocês as notícias do corte de cabelo, que é toda terça-feira, às 8 horas da manhã, eu tenho esse assunto, então, sobre todas as notícias que eu estarei aí pesquisando e sabendo. Eu estarei na terça trazendo, então, as notícias do corte de cabelo. E o assunto de hoje é a nomenclatura dos cortes. Eu tinha preparado de uma forma um pouco diferente para vocês, porém eu ainda estou me adaptando com algumas ferramentas diferentes, né, para a gente estar acessando.
Então eu tô aqui com o meu computador, no PowerPoint, vou estar passando para vocês um material diferente e a gente vai estar falando sobre isso de uma forma que eu consiga passar para vocês a importância dessa informação para o cliente, para que gere esse gatilho mental que é a autoridade, ser um profissional de autoridade, ter uma postura de autoridade. Também nela está inclusa quando você sabe das informações atualizadas sobre corte, sobre tendências de corte, sobre alguém que cortou um cabelo diferente. Então são esses assuntos que na terça-feira estarei trazendo para vocês e com certeza vai ser de grande importância. Então eu vou estar aqui compartilhando, vou estar virando a minha tela. Como eu disse para vocês, tá aqui então meu PowerPoint e eu criei aqui todo um material bem legal para vocês. Esses cortes que eu estou apresentando aqui são cortes que eu mesma fiz e que também é um assunto que eu quero trazer para vocês, é sobre como fazer essas fotos legais de corte de cabelo, certo? Como que você faz uma foto legal de corte de cabelo. Então vai ser o assunto para um próximo dia. Então tá aqui, cortes de cabelo e seus nomes. Então, a partir de hoje, sem dúvida, tá? Vocês vão começar a levar, vão dar mais importância, no caso, pro nome do corte de cabelo, né? Então, é como comprar uma roupa sem nome, como eu falei para vocês, é como um acessório sem nome, certo? Então, todos os estilos de corte têm um nome, por mais que às vezes seja o seu nome, por mais que seja a sua marca, por mais que você tenha um corte diferenciado e você criou um nome, você vai estar passando para essa cliente. Nem sempre há necessidade de a gente seguir esse padrão, né, de nomes, até porque muda muito. E se vocês procurarem na internet, a gente percebe aí que os nomes variam bastante. Então, quais são, gente, os principais nomes hoje que a gente ouve falar? Long Bob, Double Long, Chanel reto ou butt cut, camadas ou corte repicado, baby bangs e cut hair ou cabelos curtos. Então, gente, esses são os principais nomes que as nossas clientes, elas veem na internet, certo? Então, quando a gente fala em long bob, que é o corte de cabelo médio, né? O estilo médio, e ele tem ou uma base reta ou levemente inclinado. E as clientes falam muito desse estilo, que varia bastante, certo? Aqui, então, é um dos estilos um pouco mais alongado que eu trouxe para vocês, porque normalmente quando a cliente fala sobre long bob, ela está falando de um cabelo médio a curto, né? Então, sempre o cuidado no acertar esse comprimento da frente, principalmente. Então, eu sempre começo esse estilo de corte fazendo ele pela parte da frente. Se vocês entrarem no meu perfil, vocês vão encontrar vídeos específicos falando sobre isso. Double long. Então, são todos os cortes de cabelo abaixo da linha do ombro, com a frente alongada. Então, aquele cabelo mais longo que o long bob, a gente então dá essa nomenclatura, porque como que você chama um corte de cabelo que ele não é mais um long bob? Então, a gente precisa de um nome, que é esse estilo aqui, ó, que ele é abaixo da linha do ombro, que também é um corte muito solicitado. As clientes que têm medo de estar cortando esse cabelo mais curto, elas, sem dúvida, a gente pode partir para um estilo mais alongado e com essa nomenclatura. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os cortes de cabelo e as suas nomenclaturas. Esse é o terceiro, tá, do nome dos cortes que eu estou trazendo para vocês. E aqui uma versão reta, totalmente reta, ali com umas camadinhas, enfim, para dar um movimento, uma técnica um pouco mais aplicada. Porém, tá, com esse comprimento abaixo do ombro, diferente do long bob. O Chanel reto, certo? É um estilo de corte ele é curto, tá, com uma base reta.
Então, o Chanel reto também é outro estilo que vem com tudo. Porém, a gente está vivendo uma nova fase aí desses cortes de cabelo. E eu vou estar dando essa dica para vocês aí no final. Então, o Chanel reto é um estilo de corte de cabelo com a base reta e curta. São todos aqueles cortes nesse estilo aqui, ó. Mais ou menos 2 dedos acima, ali 3, depende da altura do pescoço da cliente, acima do pescoço. Então, são aqueles chanéis totalmente reto no mesmo comprimento. Então, esse é um outro estilo que a gente vem fazendo muito, esse estilo de corte, e que sem dúvida é muito importante, como eu disse para vocês, saber o nome do corte de cabelo é como a gente comprar, não saber, no caso, não saber o nome do corte de cabelo é como você comprar uma roupa sem nome, assim, não ter nome, né? Camadas, estilo de corte em camadas. Então, são camadas aplicadas, né, ou uma gradação, porém de uma forma mais leve, para dar um visual de movimento. Então, eu trouxe para vocês aqui um estilo de corte mais longo. Então, aqui está o corte de cabelo mais alongado e que ele, sim, é um corte em camadas, de uma forma bem leve esse cabelo que eu fiz. É um ruivo lindo, maravilhoso, gente. Esse cabelo é uma menina maravilhosa. E é natural essa cor, tá? Então, são os cortes de camada. Qual é o próximo? Baby bangs. Para estilos de corte de cabelo com franja mais curta e com muito estilo. Porém, é uma versão ainda que as clientes não estão aderindo, certo? E por isso que eu trouxe uma imagem referência aqui para vocês. Para quê? Então, esse cabelo aí, ele é todo com bastante movimento e uma versão de uma franja mais alongada, nesse estilo aí, dividido ao meio, porém em cortininha, como eu falo. É um estilo de franja que para 2021 vocês vão estar sem dúvida fazendo. E ontem na minha live ao vivo, quem não acompanhou, acompanha lá, porque eu estive falando sobre isso. E eu dei os 4 estilos de franja mais utilizados. Então tá aí. Esse estilo então que vai vir para 2021. Cut hair ou corte de cabelo curto, ou podemos também citar aqui pixel, Joãozinho, butt cut, são todos os cortes com estilo mais curto. E aí tá a minha cliente linda, maravilhosa, que eu adoro fazer esse corte de cabelo nela, que é esse estilo de cabelo, que é os estilos cut hair, pixel cut. Aqui eu trouxe então essa versão com a frente mais alongada, butt cut, que eu já falei para vocês, que é um estilo curto. E o que eu quero dizer para vocês, que eu vou encerrar com um assunto muito legal também, de um nome de tendência para 2021. Vocês sabem aí qual é a tendência de nome de corte de cabelo para 2021? Por isso que esse programa é um programa onde eu estou trazendo as notícias do corte e além de estar informando vocês sobre a nomenclatura desses cortes, com certeza a gente precisa sempre estar atualizando. Por isso que eu vou estar falando a partir de agora sobre a nova tendência aí, que é um corte que eu já ensinei vocês a estarem fazendo e que com certeza vai agregar muito para vocês estarem introduzindo. Como é que funciona a introdução da tendência, né? A tendência de um novo nome, a tendência de um novo corte. Automaticamente, quando você sabe disso, que você tem o nome, que você tem o estilo e que você vai passando para essa cliente, sem dúvida, essa cliente ela vai processando isso e provavelmente no próximo corte ela sem dúvida vai estar lembrando de você, porque ela entendeu que você tem autoridade. O que eu quis trazer para vocês com esses nomes? Eu quis trazer para vocês que quando vocês nomeiam, quando vocês falam sobre as informações básicas desse corte, vocês estão criando autoridade. E a autoridade é muito forte
na nossa profissão, porque normalmente o profissional ele se sente muito inseguro. E tu ter autoridade, você passar autoridade para essa cliente, sem dúvida, no próximo corte ela vai lembrar de você e ela não vai partir, às vezes, para um profissional diferente. Até porque quando você traz a informação, olha, fulana, hoje eu vou fazer tal corte e seria legal para a próxima vez a gente experimentar ou introduzir ou, quem sabe, poder você se possibilitar de uma nova tendência, de um novo corte. É isso que elas querem, porque quando a cliente ela vai, por exemplo, comprar um acessório, comprar uma roupa, ela está procurando sempre por um nome, por uma tendência, por uma experiência. E a experiência boa, sem dúvida, ela começa com a primeira informação. Então, olha, eu vou estar promovendo em ti tal corte, que tem tal nome, que é de tal tendência, e com certeza você vai estar criando autoridade. No próximo corte, quando ela sentir essa necessidade de estar fazendo esse corte, se ela quer ter uma mudança, sem dúvida ela vai estar com você, sem dúvida ela vai lembrar de você. Então, por isso que saber a nomenclatura, e eu estar passando para vocês essa nomenclatura básica, agora estar passando para vocês também essa informação da nomenclatura do corte para 2021, sem dúvida vocês vão estar implantando isso na clientela de vocês. E com certeza, no próximo corte, essa cliente vai estar voltando e vai estar, talvez, começando essa experiência desse novo corte. Então, o que é aí? É o mullet hair, tá? Então, eu vou encerrar com vocês com o nome do corte tendência 2021, que é esses estilos mullet. O que são esses estilos mullet? A gente vai estar saindo totalmente daquela linha reta básica e partindo para os cortes de cabelo com movimento, certo? Então, quando a gente veio de uma tendência reta, e isso vem cansando a nossa cliente, e nós vamos nos cansando disso, nós começamos a ousar e criar estilos novos, porque nós somos criadores de designer de cabelo. Então, cada um tem o seu estilo, cada um implanta uma técnica, porém sempre com a sua segurança. E quando eu falo de mullet, sem dúvida, vocês precisam estar extremamente seguros do que vocês vão estar entregando, porque é um estilo, sim, de uma base mais reta, porém ele tem toda uma tendência de movimento, inclusive uma franja. Então, normalmente o mullet ele vem com todo esse movimento no topo do cabelo. Então, eu vou mostrar para vocês o que é esse estilo. Aqui, ó, esse corte foi eu que fiz também. Eu quero representar, nessa minha boneca, porque eu achei que aqui eu consegui representar super bem nessa imagem. E às vezes nas fotos que a gente cria no salão, às vezes torna um pouco diferente. Então percebam aí, ó, o movimento ele começa desde a franja. A base desse movimento começa pelo topo. Vocês lembram aquele de corte que a gente chamava de pigmalhão? Eu não sei se é todas as regiões do Brasil que tem esse estilo, porém aqui na região sul, na minha cidade, eles chamavam isso de pigmalhão, né? É uma tendência que surgiu da mesma forma como está surgindo agora, porque há um tempo atrás as pessoas, principalmente as mulheres, elas cortavam os cabelos em casa. Então a mãe cortava, a avó cortava e elas não se permitiam ir até o salão. Quando introduziu a primeira escola no Brasil, a primeira academia de corte no Brasil, automaticamente as outras escolas foram fazendo trazendo as informações, direcionando para a sua região, e os profissionais que se formavam através desse curso base que existia, eles foram introduzindo um corte diferente, porque elas tinham aquela tendência de cortar esse cabelo totalmente reto, e automaticamente esses profissionais introduziram esse estilo de corte pigmalhão ou os mullet, que são cortes totalmente com movimento
E que eu tô falando isso para vocês porque a minha mãe vivenciou essa fase, os meus tios, e sem dúvida foi um marco histórico da profissão dos cabeleireiros, foi quando surgiram esses estilos Pigmalion, que sem dúvida as pessoas que trabalhavam com isso na época, elas ganharam muito dinheiro cortando cabelo, porque sim, foi uma nova tendência. Então, por isso que eu digo para vocês, quando vocês estão à frente da tendência, quando vocês já trazem a informação para a cliente, sem a cliente ter procurado, por exemplo, o nome, estou passando para vocês o nome aqui da nova tendência, certo? Para 2021, a partir de 2021, depende muito da região. Sem dúvida, vocês vão estar quantos passos à frente da concorrência aí que vocês têm na região e que sempre vocês vão se diferenciar pela atualização mais renovada. Então, gente, está aí, obrigado pela presença de vocês, tá? Então, amanhã estarei com o programa onde eu estarei solucionando as dúvidas de vocês. Então, estarei solicitando aí a presença de alguém que está comigo ao vivo e vocês vão poder tirar qualquer dúvida que vocês têm do mundo do cabeleireiro, não só do corte. Então, se vocês aí que estão me ouvindo e que vocês querem amanhã estar conversando comigo e trazendo alguma dúvida, separa aí, anota aí e vem comigo amanhã às 8 horas da manhã, então, no programa, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, fiquem com Deus aí hoje, terça-feira, dia de trabalhar, a semaninha tá terminando, Natal chegando, final de ano. Com certeza a gente precisa criar uma base sólida aí para a gente crescer e impulsionar a nossa profissão aí para 2021. E esse é o meu principal objetivo, passar para vocês informações que vocês agreguem e que o crescimento profissional de vocês aí acelere, tá certo? Então fiquem com Deus e até amanhã.